Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 337. Sessões: 17 e 18 de novembro de 2020. Acórdão 3056 de 2020. Plenário, tomada de contas especial, relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Responsabilidade: contrato administrativo, agente político, ato de gestão, gestor máximo. Agentes políticos e dirigentes máximos podem ser responsabilizados nos casos em que se estabeleça correlação entre a prática de ato omissivo ou comissivo de sua parte e as irregularidades identificadas nos autos. Acórdão 3066 de 2020. Plenário, representação, relator ministro Benjamin Zimler. Licitação, ato administrativo, revogação, RDC, interesse público. Fato superveniente: a revogação de certame licitatório, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666 de 1993, aplicável ao regime diferenciado de contratações públicas, RDC, por força do artigo 44 da Lei 12.462 de 2011, só pode ocorrer diante de fatos supervenientes, que demonstrem que a contratação pretendida tenha se tornado inconveniente e inoportuna ao interesse público. Acórdão 3074 de 2020. Plenário, recurso de reconsideração, relator ministro Augusto Nardes. Responsabilidade: multa, prescrição, termo inicial, Código Civil, contagem. Quando o fato irregular, ensejador da sanção, tiver ocorrido menos de 10 anos antes do início da vigência da Lei 10.406/2002, novo Código Civil, 11 de janeiro de 2003, o prazo para a prescrição da pretensão punitiva do TCU, 10 anos, é contado a partir dessa data. Acórdão 3079 de 2020. Plenário, prestação de contas, relator ministro Raimundo Carreiro. Competência do TCU: desestatização, abrangência, privatização, débito, multa. No caso de entidade federal privatizada, a menos que reste demonstrado que a irregularidade apurada reduziu o valor obtido no processo de privatização, o TCU não tem competência para imputar débito aos responsáveis, ainda que o prejuízo ao erário tenha ocorrido anteriormente à privatização. No entanto, verificada a prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico em período anterior à privatização, os responsáveis sujeitam-se às sanções aplicáveis pelo Tribunal. Acórdão 3083 de 2020. Plenário, representação, relator ministro Raimundo Carreiro. Responsabilidade: licitação, contratação direta, dispensa de licitação, bens imóveis, aquisição. A aquisição de imóvel por dispensa de licitação, artigo 24, inciso 10, da Lei 8.666 de 1993, sem estar fundamentada em pareceres de avaliação técnica e econômica, que condicionem a sua escolha, sujeita o responsável à aplicação de penalidade pelo TCU. Acórdão 3084 de 2020. Plenário, recurso de revisão, relator ministra Ana Reis. Direito processual, recurso de revisão, documento novo, jurisprudência, STF, alteração, recurso extraordinário, prescrição. A superveniência do entendimento do STF acerca da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário com base em decisão de Tribunal de Contas, recurso extraordinário 636.886, não deve ser admitida como documento novo para fins de conhecimento de recurso de revisão. Documento novo com eficácia sobre prova produzida, artigo 35, inciso 3, da Lei 8.443 de 1992, é aquele que se relaciona com fatos que integraram as razões adotadas pelo TCU em sua decisão, com potencial de gerar pronunciamento favorável ao recorrente, o que não é o caso de deliberação do STF, que inexistia quando da decisão do Tribunal. Acórdão 3094 de 2020. Plenário, representação, relator ministro substituto Augusto Sherman. Licitação, qualificação técnica, Conselho de Fiscalização Profissional, atestado de capacidade técnica,
Capacidade técnico-operacional. Capacidade técnico-profissional. Artigo CREA. É irregular a exigência de que o atestado de capacidade técnico-operacional de empresa participante de licitação seja registrado ou averbado no CREA. Artigo 55 da Resolução CONFEA 1025 de 2009, cabendo tal exigência apenas para fins de qualificação técnico-profissional. Podem, no entanto, ser solicitadas as certidões de acervo técnico, CAT, ou as anotações e registros de responsabilidade técnica, ART e RRT, emitidas pelo Conselho de Fiscalização em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes. Acórdão 12.473 de 2020. Primeira Câmara, pedido de reexame, relator ministro Benjamin Zimler. Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Jurisprudência. Retroatividade. A vedação à aplicação retroativa de nova interpretação, artigo 2º, parágrafo único, inciso 13, da Lei 9.784 de 1999, não incide sobre a apreciação de atos de pessoal, que ainda não tenham sido objeto de registro pelo TCU, pois constituem atos complexos, que somente se aperfeiçoam, incorporando-se ao patrimônio jurídico do administrado, quando registrados pelo Tribunal. Acórdão 12.478 de 2020. Primeira Câmara, aposentadoria, relator ministro Benjamin Zimler. Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação civil. Parte processual. Autor. Os efeitos de decisão judicial em ação coletiva movida por associação civil sobre atos sujeitos a registro somente alcançam os referentes a servidores que já se encontravam filiados à entidade até a data de propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada inicial do processo de conhecimento, recurso extraordinário 61.2043, tema 499 da repercussão geral. Acórdão 12.507 de 2020. Primeira Câmara, pedido de reexame, relator ministro Bruno Dantas. Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Pensão civil. Bônus. Carreira auditoria da Receita Federal. Contribuição previdenciária. Base de cálculo. É indevido o pagamento do bônus de eficiência e produtividade, previsto na Lei 13.464 de 2017, a inativos e pensionistas, porquanto essa mesma norma exclui a vantagem da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados. No regime contributivo previdenciário constitucional, é vedado ao servidor público carrear para os proventos da aposentadoria, ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração, sobre a qual não incidiu desconto previdenciário,